Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com as aulas de progressão aritmética e nessa aula nós veremos o termo geral de uma progressão aritmética e as propriedades que envolvem ele. Beleza? Aí assim pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Isso só vai valorizar o trabalho aqui do professor Ferreto. Beleza? Vamos começar? Vem aqui, ó. Então vamos lá, ó. Termo geral de uma progressão aritmética, tá? Diz o seguinte: vamos agora encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão dessa progressão aí. Agora vem aqui, ó, olha só. Seja A1, A2, A3 e por aí vai, tá? Uma progressão aritmética de razão R, e aí nós temos o seguinte. Aí você concorda comigo que, se nós tivermos o A1 e nós quisermos aqui o valor do A2, basta nós somarmos aqui, ó, uma vez a razão? Ou seja, o A2 não é exatamente igual ao A1 mais uma vez a razão? É, né, pessoal? Vamos escrever aqui, ó. O A2 é igual ao A1 mais uma vez a razão, ou seja, mais R. Tudo bem? Agora é o seguinte, se nós quisermos aqui o terceiro termo e nós vamos partir do primeiro termo, como é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos avançar uma vez, duas vezes a razão, ou seja, mais uma vez a razão aqui. Ou seja, você concorda comigo que o terceiro termo nada mais é do que o primeiro termo acrescido de duas razões? É isso, né? Ou seja, o A3 é exatamente igual ao A1 mais duas vezes a razão, ou seja, duas razões. Agora o A4, ó, pessoal. O A4, seguindo a lógica, não seria exatamente igual ao A1 acrescido de 3 vezes a razão? Seria isso daí, né? E por aí vai, tá, pessoal? Agora, repare o seguinte. Nós temos aqui, ó, o A1 sempre presente. Ó, A1, A1, nós temos aqui também o A1. Nós temos também o R sempre presente. Ó, R, R, R. O que está acontecendo aqui? Ó? Perceba que quando nós utilizamos aqui o 2, nós temos aqui o número 1, ok? Quando nós temos aqui o valor 3, o que nós temos aqui é o número 2. Quando nós temos aqui o número 4, o que nós temos aqui é o número 3. Ou seja, é sempre um a menos em relação a esse número que está aqui, ok? Aí, por isso, pessoal, nós podemos generalizar nessa fórmula aqui. Olha só, aqui nós temos o A1 e nós temos o R, sempre permanecendo como nós já havíamos visto aqui. Agora, o que acontece? Quando nós tivermos aqui um valor n qualquer, o que nós vamos utilizar aqui na frente do R, ou seja, multiplicando R, é 1 a menos em relação a esse valor que está aqui. Ou seja, se nós tivermos aqui um valor n, aqui nós vamos ter o valor n menos 1. Tá? Então, pessoal, é bem simples. Olha só, por exemplo, se nós tivermos aqui o valor A12, o A12 é exatamente igual ao A1. Olha só, se aqui tem 12, nós vamos ter aqui ó, mais 11 vezes a razão. Concorda comigo? Agora, olha só, se nós tivermos aqui, por exemplo, o A32, isso aqui é exatamente igual ao A1 acrescido de quantas razões? Isso, 31 razões. Concorda comigo? Então, pessoal, essa aí é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, tá? Onde o AN é um termo de ordem n. A gente chama de enésimo termo, tá? Pode ser o último termo ou qualquer termo dessa progressão aritmética, beleza? Nós temos ali o A1, que nada mais é do que o primeiro termo. O n é o número de termos dessa progressão e o r, como nós já vimos aí, é a razão dessa progressão. Beleza? Até aí tranquilo? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, vamos descer aqui ó, e vamos ver algumas observações. Olha só, aqui no item 1 diz assim, ó, note que, e aqui nós temos uma sequência de números, e nós vamos considerar que essa sequência aqui, A1, A2, A3 e assim por diante, ela representa uma progressão aritmética, ok? Aí está sendo dito o seguinte aqui embaixo, ó, o A7 ele é exatamente igual ao A4 acrescido de 3 razões. Vamos ver isso? Olha só, aqui nós temos o A7. Onde é que está o A4? Está aqui assim. Ó.
Você concorda comigo que para avançarmos do A4 até o A7, nós devemos aqui somar uma razão, somar duas razões e somar três razões, ou seja, mais R aqui, mais R aqui e mais R aqui? Concorda comigo? Ou seja, nós podemos dizer então que o A7 é igual a 4 mais uma, duas, três razões, como está sendo dito aqui embaixo. Ok? Agora, olha só, nós temos aqui o A5 dizendo que é exatamente igual a 9 menos o 4R. Vamos ver isso daqui? Olha só, aqui nós temos o A5 e aqui nós temos o A9. Concorda comigo? Agora, para retrocedermos do A9 até o A5, nós vamos ter que subtrair, ou seja, tirarmos uma vez a razão, ou seja, vamos fazer aqui menos o R. Depois nós tiramos mais uma vez a razão, ou seja, menos o R. Tiramos mais uma vez a razão, ou seja, menos o R. E subtraímos mais uma vez a razão, ou seja, menos o R ali. Concorda comigo? Ou seja, o A5 não é exatamente igual ao A9 menos uma, duas, três, quatro razões? É isso, né, pessoal? E é exatamente o que está sendo dito aqui. Aí, onde é que eu quero chegar com isso daqui? Pessoal, preste atenção. Se nós quisermos avançar nos termos, ou seja, caminharmos para frente em uma progressão aritmética, nós devemos fazer o quê? Somar as razões. Concorda comigo? Do contrário, se nós quisermos retroceder nos termos de uma progressão aritmética, ou seja, caminharmos para trás, tá? Ou seja, ir do termo de maior ordem para o de menor ordem, nós devemos, então, subtrair, ou seja, retirarmos razões. Concorda comigo? Agora, preste atenção exatamente nos números ali, o que está acontecendo. Vem comigo aqui. Olha aqui, foi dito, então, que o A7 ele é igual a 4 mais 3 vezes a razão. Repara o seguinte, nós temos aqui o número 7 e nós temos aqui o número 4. Olha só, se nós fizermos a diferença 7 menos o 4, o resultado será exatamente o 3 que está aqui. Concorda comigo? Agora, veja que isso aqui também se repete aqui embaixo. Aqui nós temos o valor 5 e aqui nós temos o valor 9. Se nós fizermos aqui a diferença entre eles, o resultado dá quanto? 5 menos o 9, o resultado é menos 4. Olha aqui o menos 4, pessoal. Menos 4 vezes o R. Então, pessoal, olha só. Nós podemos estender a definição do termo geral para a seguinte fórmula. Olha aqui, quando nós tivermos aqui um certo valor n e aqui nós tivermos um certo valor k, nós vamos tirar a diferença entre eles, ou seja, o n menos o k, que está aqui. Ou seja, esse n menos o k irá multiplicar a razão. Ok? Por exemplo, pessoal, olha só. Nós temos aqui um valor A13, tá? E aqui nós temos um valor A5. O que nós vamos colocar aqui do lado? Olha só, nós temos o 13, vamos subtrair 5. 13 menos o 5 dá quanto? Isso aqui dá 8, né? Então, nós vamos colocar aqui do lado mais 8, ou seja, 8 vezes a razão. Agora, por exemplo, se nós tivermos aqui um valor A15, tá? E aqui do outro lado nós tivemos o valor A21. O que nós vamos colocar aqui? Repare o seguinte, aqui nós temos o 15 e aqui nós temos o 21. Então, de acordo com a fórmula, nós vamos fazer o quê? Vamos subtrair um do outro, ou seja, o 15 menos o 21, isso dá menos 6. Ou seja, vamos colocar aqui menos o 6, o quê? Menos o 6 vezes a razão, ok? Pessoal, essa extensão da fórmula do termo geral, ela facilita bastante nas contas, tá? Isso porque muitas vezes nas questões, aí nos vestibulares, nas provas, nós não temos ali o valor A1 sendo colocado no enunciado. Mas se nós tivermos dois valores de uma progressão, só com esses dois valores nós podemos encontrar ali a razão dessa progressão aritmética. Beleza? Vem aqui. Olha só, pessoal, vamos a esse exemplo aqui. Diz o seguinte. Qual é a razão, tá? Então, ele quer saber aqui, qual é a razão de uma progressão aritmética na qual o quarto termo é 30 e o 12º termo ele é exatamente igual a 62. Olha só, nós temos aqui que o quarto termo, ou seja, o A4, ele diz que vale 30 e o 12º termo, ele é exatamente igual a 62. Ele pergunta aqui, qual é a razão dessa progressão aritmética. Agora, repare o seguinte, se eu colocar aqui, por exemplo, o A12
tá? E eu colocar aqui ó, o A4. Reparem que são esses dois valores que nós temos, não é verdade? Agora, o que nós vimos? Ó? Se aqui nós temos o 12 e aqui nós temos o 4, a diferença entre eles dá quanto? 12 menos o 4 dá 8, né? Então, nós vamos colocar aqui ó, mais 8 vezes a razão. Ah, Ferreto, e se eu colocar o contrário? Por exemplo, se eu colocar aqui ó, o A4 e colocar do outro lado o A12. Meu amigo, sem problema algum, tá? Olha só, nós temos aqui o 4 e nós temos aqui o 12. A diferença 4 menos o 12 não dá menos 8? Ou seja, nós vamos colocar aqui ó, menos 8 vezes a razão, ok? Então, pessoal, não importa em qual dos lados você irá colocar ali o A12 ou o A4. O que importa é que a diferença entre eles deve ser o número que irá multiplicar a razão lá no lado direito. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, por exemplo, calculando aqui, ó, o A12 ele vale 62, o A4 ele vale 30, e nós temos aqui ó, mais 8 vezes a razão. Vamos passar esse 30 aqui ó, lá para o lado esquerdo, ele passa o quê, pessoal? Passa negativo. Então, 62 menos o 30, isso aqui dá 32, é exatamente igual a 8 vezes a razão. Esse 8 aqui está multiplicando, então ele desce dividindo. Então, nós vamos ter que o R, tá? A razão, é exatamente 32 dividido por 8, a razão é exatamente igual a 4, ok? Se você calcular por aqui, pessoal, certamente nós iremos encontrar aqui ó, uma razão também igual a 4, ok? Agora, pessoal, vamos à nossa segunda observação, e ela diz o seguinte, olha só. Numa PA finita, ou seja, com certo número de termos, tá? A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Em primeiro lugar, pessoal, o que quer dizer aqui ó, equidistantes? Equi quer dizer igual, tá? Enquanto que distantes quer dizer distância, ou seja, a soma de dois termos de mesma distância dos extremos é igual à soma dos extremos. Ferreira explica melhor isso daí. Olha só, vamos pegar, por exemplo, essa sequência aqui, ó, é uma progressão aritmética, isso porque a diferença entre os termos aqui ó, é sempre constante, tá? Nesse caso, a razão aqui ela vale 3. Agora, olha só, quanto é que dá a soma dos termos aqui ó, extremos, ou seja, do 3 e do 18? 3 mais 18, o resultado é exatamente igual a 21. Concorda comigo? Agora, por exemplo, se eu pegar aqui o valor 6 e o valor 15, qual é a soma deles? Ferreira, por que o valor 6 e o valor 15? O valor 6 e o valor 15 são termos que são equidistantes dos extremos, ou seja, o 6 aqui ó, tem uma razão em relação ao primeiro termo, enquanto que o 15 também, ó, só temos aqui ó, um salto, ou seja, uma razão em relação ao último termo que está aqui. Agora, quanto é que dá 6 mais 15? Pessoal, 6 mais 15, o resultado também é igual a 21. Agora, em relação a esse 9 e esse 12, repare o seguinte, o 9 aqui ó, está a duas razões do primeiro termo, enquanto que o 12 aqui ó, está a duas razões do último termo, que é o 18. Ou seja, o 9 e o 12, eles são termos equidistantes dos extremos que estão aqui. Agora, quanto é que dá a soma do 9 com o 12? Olha só, 9 mais 12, o resultado também é igual a 21. Então, pessoal, a soma de dois termos que são equidistantes dos extremos é exatamente igual à soma dos termos extremos dessa progressão aritmética. Agora, para que serve isso, Ferreto? Vem aqui, meu amigo. Imagine, por exemplo, uma progressão aritmética com 20 termos, tá? Ou seja, o n igual a 20. Concorda comigo que o primeiro termo é o A1 e o último termo é o 20º, ou seja, o A20? Agora é o seguinte, a soma desses dois termos, a gente pode dizer com certeza que é exatamente igual a quanto? Olha só, o A5 mais quanto? Pessoal, do A1 aqui ó, para o A5, você concorda comigo que tem 4 razões que estão separando eles? Agora, nós temos que somar o A5 com quanto? Para que essa soma seja exatamente igual a A1 mais A20. Olha só, novamente, nós vamos ter que analisar aqui ó, o 20º termo. Ele deve estar a 4 razões desse outro termo aqui. Então, o 20 aqui, ó, para estar 4 razões, nós vamos ter que colocar aqui ó, o A16. Isso porque o 20º do 16º termo
está separado por 4 razões, assim como acontece do primeiro para o quinto termo dessa progressão aritmética, ok? Agora, por que é importante essa observação? Pessoal, é o seguinte, ó, em alguns exercícios, o examinador ou o professor, ele coloca ali no enunciado uma informação que não é exatamente a soma do primeiro com o último termo. E sim, ele coloca uma outra soma, onde esse resultado é exatamente igual à soma do primeiro com o último, que você necessita para continuar a conta, tá? Então, é importante que você saiba acerca dessa observação aí. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos agora para a terceira e última observação, e ela diz o seguinte. Em uma progressão aritmética, tomando-se 3 termos consecutivos, tá? O termo central é a média dos seus vizinhos. Olha só o que acontece aqui, ó. Aqui nós temos uma sequência, tá? Essa sequência representa uma progressão aritmética. Reparem que a razão, ó, é exatamente igual a 4. Agora, essa propriedade diz o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, 3 termos consecutivos. Por exemplo, o 9, o 13 e o 17. Quanto é que é a soma do 9 aqui, ó, com o 17 que está ali? Quanto é que é essa soma aqui, ó? 9 mais 17, o resultado é 26. Concorda comigo? E qual é a média de 9 com 17? 9 mais 17 dá 26, dividido por 2, nós caímos aqui, ó, no resultado 13. Ou seja, o termo central é a média aritmética dos seus vizinhos que estão aqui. Agora, olha só, o 9 e o 17, a soma é 26. Quanto é que é a soma do 5 com o 21 que está aqui? Repara o seguinte, pessoal, o 5 e o 21 são termos equidistantes dos extremos. E como nós vimos na propriedade anterior, nós temos então que o 5 mais o 21, o resultado também é 26. Olha só a soma dos extremos. Nós vamos somar aqui o 1 com o 25. Quanto é que dá essa soma 1 mais 25? 1 mais 25, o resultado é 26. Agora, repare o seguinte. O termo central aqui, ó, ele não é apenas a média dos seus vizinhos, e sim a média dos termos equidistantes dele. Olha só, pula uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda, nós temos aqui o 5. Pula uma casa para a direita, 2 casas para a direita, nós temos aqui o 21. Qual é a média entre 5 e 21? É 26 dividido por 2, o resultado é 13 que está aqui. A mesma coisa, ó, 1 mais 25 dá 26, dividido por 2, caímos novamente aqui no 13, ok? Pessoal, nessa aula nós vimos apenas a parte teórica do termo geral e as suas propriedades, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer uma aula apenas com resolução de exercícios, utilizando essas propriedades e o termo geral que nós vimos nessa aula aí. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique ali em curtir, tá? Divulgue com os amigos e nós nos vemos aí na próxima aula. Pessoal, um abraço e até mais.